Para quem não me conhece ainda, meu nome é Celso Barreira e estarei com vocês nesse webinar aqui. Então, o primeiro tópico, o que o uso da CNV pode me trazer? Então, já vamos acostumar com a sigla aí, pessoal. CNV, que a frase é muito comprida, né? Comunicação não violenta. Daqui para frente, vamos tentar usar esse termo. Comunicação não violenta, curtinho, CNV. Então, o que o uso da CNV pode me trazer? Outro tópico que a gente vai buscar cobrir aqui é como que isso é possível. Como que eu posso usar a CNV no meu dia a dia? E como que isso funciona? O que está por trás desse processo denominado comunicação não violenta? E, por último, vamos terminar no tópico mostrando onde mais nós podemos aprender, além do conteúdo que vamos disponibilizar no dia de hoje. Então, essa é a nossa pauta para hoje. Então, começando pelo primeiro tópico, o que o uso da CNV pode me trazer? Então, principalmente o viés que nós vamos trazer para esse webinar, que é o uso da CNV no ambiente de trabalho, mais especificamente no ambiente de trabalho de projetos de TI. Então, um dos pontos, né, como as duas fotos mostram aqui, o que a CNV pode me trazer? O ponto principal é um ambiente para melhor trabalhar, né? Todos devem concordar comigo que, principalmente o ambiente de projetos, ele está sujeito a vários tipos de estresse e não é incomum a figura da esquerda representar uma situação nossa do dia a dia, né? Onde as pessoas estão como se diz, né, com os nervos à flor da pele. Então, principalmente nessas situações que a gente está denominando, de uma forma geral, de conversas difíceis, que a CNV vai poder ajudar e muito. Então, vamos lembrar de alguns desses pontos. Então, como eu disse, né, trazer um ambiente de trabalho mais colaborativo. Se as pessoas estão mais bem ambientadas, estão se sentindo melhor, né, isso é natural que haja mais colaboração. Então, esse é um dos aspectos que, aplicando a CNV, com certeza nós vamos ganhar, né? Outro ponto, melhora no seu índice de solicitações atendidas. O que eu quero dizer com isso? Se a gente pensar principalmente quem exerce função de liderança, pegar o seu dia a dia, desde a hora que chega no trabalho até a hora que sai, quantas solicitações nós fazemos, né? Ou pede para mandar um e-mail, ou pede para entregar um relatório, ou pede para fazer um trabalho, enfim. Quem exerce função de liderança tem muitas solicitações a fazer. Agora, o que a gente está querendo dizer com melhorar o índice? Será que todas as nossas solicitações são atendidas? 100% das minhas solicitações? Então, vamos supor que eu estou num patamar que metade das minhas solicitações são atendidas. Então, eu estou chamando aí de índice de solicitações, seria 50%. O que a CNV vai trazer, e eu vou mostrar para vocês como, é melhorar, sem usar a CNV, ou usando alguma parte que eu faço intuitivamente, eu consigo 50% do atendimento das minhas solicitações, com o uso da CNV, com certeza, esse vai melhorar. Eu não posso prometer que vai para 70%, 80%, 90%, mas vai ser maior do que 50%, se o seu índice for 50%. Agora, o meu índice é 80%, ok, então com esse CNV, você vai
poder chegar a 85, 90, 95, pode até chegar a 100. Né? Isso que a gente está querendo dizer com índice de solicitações atendidas. Outro ponto, aumento no engajamento da equipe. Como a gente diz, se o ambiente está mais favorável, que leva a uma colaboração, se você aplicar esses conceitos que a gente já vai ver daqui a pouco de CNV, que fazem com que a equipe, principalmente quem está liderando, aplicar esses conceitos, a equipe se torna mais favorável a realizar o que precisa ser feito. E é exatamente isso que a gente está colocando como engajamento da equipe. Outro ponto, melhor entendimento das dores do cliente. Quem atua em projetos sabe o quanto que é importante a equipe, os líderes, o pessoal que trabalha no projeto, que precisa entregar algo para o cliente, o quanto que é importante entender as dores do cliente. Portanto, com CNV, você vai conseguir ter uma eficácia maior nesse processo de entender as dores do cliente. Outro ponto, mais eficiência no alinhamento com a área de negócios. Também, quem atua na área de projetos sabe disso. Né? E quem está aqui assistindo com a gente, que não é da área de projetos, o que a gente quer dizer, normalmente na empresa falar o pessoal de TI e o pessoal da área de negócios. Né? Quase que generaliza, todo mundo que não é de TI é da área de negócio. Então, é a área que solicita, que pede o que precisa ser feito lá em TI, nos projetos. Então, como é normal que haja, né? É comum desse processo, que haja um certo atrito, um certo estresse, a aplicação da comunicação não violenta vai, com certeza, melhorar esse alinhamento, esse entrosamento entre o pessoal de TI e o pessoal da área de negócios. E, por último, mais um exemplo, uma efetiva e significativa melhora na comunicação. Como a gente sabe, comunicação é algo muito relevante no ambiente de trabalho, principalmente quem trabalha com projetos. Então, usando o CNV, com certeza nós vamos melhorar a comunicação como um todo. E para dar só uma lembrada, a maioria deve já estar acostumado com esse tipo de informação, mas vamos dar uma lembrada que o quanto que a comunicação é importante, relevante para o sucesso dos projetos. Essa pesquisa aqui mostra, que é o pessoal do PMI, mostrando que a maior parte dos problemas mais comuns nos projetos está ligado a problemas de comunicação. Nesse exemplo aqui, ó, 64%. Né? Aqui, ó, temos da Cognos, é uma outra entidade que fez aí desculpa, é da fonte da PM Survey, de 2014. Né? Aqui, ó, deu 64,2% problemas de comunicação mais frequentes em projetos. Aqui do pessoal da Uninove, problemas de comunicação, 76%. Então, veja, eu peguei algumas pesquisas, mas isso é quase que constante. Pesquisa sobre problemas de projetos, comunicação sempre está lá se não está no topo, está no segundo ou terceiro lugar. Né? E aqui, eu estou trazendo um resumo de uma avaliação de impacto feita pelo Centro de Comunicação Colaborativa, que é uma maneira também de se falar de comunicação não violenta. Então, os treinamentos, empresas que utilizaram esse treinamento de comunicação não violenta, olha os resultados aqui que tiveram. 100% dos participantes relatam aumentos em sua eficiência e a de outros. O tempo para resolver problemas foi estimado para ser reduzido em 67% a 90%, e o tempo para resolução de problemas foi estimado de 10% para 33%. O aumento na eficiência geral
devido à economia de tempo, foi estimulado de 10% para 80%. A redução no número de reuniões necessárias para tratar o problema foi estimada de 50% para 80%. E o tempo de reunião da equipe foi estimado em corte pela metade. Mais algumas conclusões desse relatório. Redução em erros dos usuários do software. Redução nos custos de produção de offshore. Ciclo de desenvolvimento mais rápido. Soluções mais rápidas de problemas envolvendo poucas pessoas. Maior confiança em lidar com a diversidade. Maior segurança em falar de riscos. Maior prazer no trabalho. Enfim, são inúmeras as melhorias que nós conseguimos dando essa ferramenta que é a comunicação, o processo de CNV para os integrantes da empresa, da organização. E agora, eu não estou vendo a carinha de vocês, mas eu tenho quase certeza que quem está ouvindo isso pela primeira vez deve estar com essa pergunta aí na cabeça. Será que é tudo isso mesmo? Eu estou dizendo isso por experiência própria, porque se eu não tivesse a experiência pessoal que eu vou contar para vocês agora, e alguém me falasse isso, eu ia estar com essa mesma interrogação. Será que é tudo isso mesmo? Então, eu vou compartilhar com vocês a minha história pessoal com a CNV. Eu vou falar do começo da minha carreira, mas eu vou dar uma boa encurtada para focar no que tem a ver com a comunicação não violenta. Então, eu comecei a minha carreira profissional lá na década de 80 como professor de cursinho de física, no Objetivo, cursinho pré-vestibular. E nessa história pessoal, eu vou compartilhar com vocês o que eu posso chamar de anjos, ou, como nós budistas dissemos, deuses budistas. Aqui eu tenho o meu primeiro anjo, Luiz Augusto Paiva. Ele era o diretor do Objetivo de São José dos Campos, e ele que me motivou e me contratou e me deu as primeiras instruções, orientações. Ele já era um professor veterano de matemática, aprendi muito com ele, e é ali que eu começo, posso dizer assim, que essa área de ensino começa com esse anjo, Luiz Augusto Paiva. Hoje ele é escritor, e lá na Paraíba, já está aposentado, mas está escrevendo. Vamos dar uma pulada agora para 2005. Por que isso? Que em 82, comecei dando aula em cursinho, depois fui para cursinhos de informática, no começo, abri meu próprio negócio, tive uma empresa de treinamento durante 20 anos na área de informática e vamos dizer que em 2005, para resumir, quebrou. Quebrou e eu, com 43 anos, na época, tive que retomar a minha vida profissional. Não vou nem dizer do zero, é do negativo, porque eu tinha dívidas e dívidas. E aí vem o segundo anjo, que é o Gilberto Porto. Gilberto Porto, na época, era um consultor SAP da Plaut e era, não por acaso, o marido da minha prima, Roselaine. E o Gilberto Porto, que me apresentou o mundo SAP. Como que ele fez isso? Ele me colocou numa academia SAP para fazer um curso de FICO. Pra vocês terem uma noção, eu sei, uma academia SAP é cara, hoje deve estar por volta de uns 25 mil reais. Ele tinha 50% de desconto que ele me oferecia fazendo pela consultoria dele, mas eu não tinha nem os 50%, pessoal. Ele pagou os 50% para mim. E eu, na segunda semana de curso, o instrutor me levou para a consultoria dele, que foi a Softec, e lá fiquei 12 anos. Então, esses últimos 15 anos, eu venho atuando como gerente de projeto SAP. Em 2016, eu, em contato com os conceitos Agile,
métodos ágeis, conceitos ágeis, eu cheguei à conclusão, isso aí não é uma moda, não. Apesar de, no meu meio de trabalho, que são projetos SAP, ter uma extrema resistência em relação a isso. Mas eu falei, isso aí não vai vir como moda, não. E eu resolvi meter as caras nisso. Fiz vários cursos e para aprender, né, me reinventar usando métodos ágeis. E aí eu encontro mais um anjo, que é o Alisson Vale, da empresa Software Zen. Ele foi magnífico nos cursos que eu fiz e ainda faço. Na verdade, eu ainda estou fazendo cursos com ele, né, nesses quase 4 anos. Né? E aí chega 2019, aonde eu quero focar um pouquinho mais de detalhe com vocês, motivo dessa história pessoal. Começo de 2019, final de 2018, eu, através da minha esposa, a Mari, que está aqui comigo, ela, pelos seus feedbacks, caiu a ficha para mim de uma qualidade que eu achava que era boa em mim, e depois de mais de 50 anos, caiu a ficha que não era boa. Eu tenho uma grande facilidade de, numa discussão, argumentar, vamos dizer assim, sair ganhando, entre aspas, na discussão. Qual que era o problema disso, pessoal? Eu era muito agressivo e machuquei muitas pessoas com essa minha característica. E com esses feedbacks, principalmente da minha esposa, caiu a ficha e eu percebi que isso não estava ok. Né? Esse meu jeito de argumentar machucava, magoava as pessoas, mesmo sem a minha intenção. E aí eu tomei uma decisão. O ano de 2019, eu vou tirar, para melhorar pessoalmente, eu falei assim para mim mesmo, eu quero tirar a violência da minha argumentação. E aí comecei a falar com um, conversar com outro, procurar livros, e eu encontro o livro Comunicação Não Violenta, de Marshall Rosenberg. E aí, posso dizer, pessoal, que Marshall Rosenberg, apesar de não estar mais entre nós, ele é mais um anjo na minha vida, mais um Deus budista na minha vida. Porque através desse livro, eu comecei a entender o que é esse processo de comunicação não violenta. E aí, como diz, vocês já devem ter ouvido falar isso, e eu aprovo, que quando você começa uma transformação, o universo conspira a seu favor. E aí outros anjos, outros deuses budistas, outras oportunidades vêm surgindo. E aí, uma organização que eu faço parte há mais de 40 anos, criou um processo para dar cursos para os seus integrantes de comunicação não violenta. E eu estava no meio do livro. E aí eu mostrei a minha disposição em querer começar a ser um dos treinados, e eu fui fazer esse curso. E aí eu posso dizer, Regina Teixeira, outro anjo na minha vida, que está aí presente com a gente. Eu acho que ela está aqui com a gente. Né? E eu fiz o curso com ela, depois eu fiz outro curso de multiplicador, depois eu já dei mais um curso junto com ela, mas eu sendo o orientador. E como eu também dou outros tipos de treinamento, eu comentei isso com os meus alunos, que são gerentes de projeto. E eles falaram, pô, Celso, você não pode dar esse comunicação não violenta para a gente? E aí eu fiz uma customização do curso Comunicação Não Violenta, do livro, né? Fiz uma outra leitura dele e dei uma customizada para a área de projetos. E eu posso dizer para vocês, pessoal, depois de 1 ano e meio
que eu venho processando e buscando aplicar CNV da minha vida, eu estou extremamente satisfeito. Porque funciona. E quem está mais ao meu lado que pode certificar-se disso é exatamente a minha esposa, pelos feedbacks que me deu há 1 ano e meio atrás, e ela já me deu outros feedbacks do quanto que eu consegui mudar. E eu percebo isso também no meu ambiente de trabalho, né? O quanto que a CNV propiciou melhoras e para que a gente possa viver melhor. É lógico, não estou 100% ainda, mas eu posso dizer que já dei uma boa caminhada e me sinto tranquilo em conversar com vocês sobre isso. A enquete vai funcionar da seguinte maneira, pessoal. Eu vou pedir, a gente vai se dividir aqui em grupos, e eu vou pedir para cada grupo responder 4 perguntinhas. Na verdade, são 5, vocês já vão entender a quinta. Mas 4 perguntas relacionadas a conversas difíceis no ambiente de trabalho. Então, uma conversa difícil, eu tenho o personagem A, que é aquele que precisa pedir alguma coisa para o personagem B. Então, eu vou pedir para que vocês, rapidamente, vocês vão ter 4 minutos para conversar e definir uma situação. Aonde? Quem é o personagem A? Você pode falar, é o gerente de projeto, é o líder, é o cliente, é o gestor, é o consultor, é o desenvolvedor, enfim, quem é o personagem A? É aquele que vai fazer uma solicitação, precisa fazer uma solicitação. Quem é o personagem B? Pode ser o gerente, pode ser outro desenvolvedor, enfim, é outra pessoa a quem o A vai pedir alguma coisa. E aí vocês vão definir o que o A quer de B. Eu quero que ele chegue na hora da reunião. Eu quero que ele faça tal trabalho. Eu quero que ele não faça tal coisa. Enfim, o que o A quer de B? A quarta pergunta é, por que A quer isso? Qual o motivo? O A quer que o B faça tal coisa, por quê? E a quinta pergunta, eu falei 4, mas são 5, são 6. Como A irá se sentir se B não atendê-la? Ok? Então, essas são as perguntas. Quem é a personagem A? Quem é a personagem B? O que A quer de B? Por que A quer isso? Como A irá se sentir se B não atendê-la? Então, vamos lá. Quais são os componentes da CNV? São 4. Primeiro deles, observação. Observar sem julgar, sem avaliar, apenas focando nos fatos. A gente podia dizer aqui, você olhar para uma situação e fazer o papel de um jornalista, só observar o que está acontecendo, sem julgar. Se eu, por exemplo, falo assim, estou vendo um microfone muito bonito. Aqui eu já tenho julgamento, pessoal, porque está muito bonito para mim. Agora, se eu falo, estou vendo um microfone branco, isso é uma observação. Estou vendo esse celular, ele é muito bom. Isso tem julgamento aqui. Agora, se eu falo, esse celular é da Motorola, isso é uma observação. Então, já vou dar um exemplo, mas vamos lá, só conceituando. O segundo ponto é o sentimento. Identificar os sentimentos que estão sendo provocados pelas necessidades não atendidas
Então, quando eu faço a parte emocional, né? Eu falo para uma pessoa, ela chegou atrasada aqui na reunião. Caramba, então, o que aquilo me causa? O que eu sinto pela pessoa ter chegado atrasada na reunião? O outro ponto é a necessidade. Quais necessidades não estão sendo atendidas que estão provocando aquele sentimento? Por exemplo, eu fiquei com raiva da pessoa chegar atrasada. Então, o sentimento é raiva. Mas por que eu cheguei com raiva? Porque eu queria começar a reunião e ele não chegou, eu vou atrasar, eu não vou conseguir pegar meu filho na escola. Então, ó, a necessidade era terminar a reunião no horário certo para poder pegar meu filho na escola. E aí, como essa necessidade estou vendo que não vai ser atendida, eu senti raiva. E o quarto ponto é fazer um pedido mostrando o fato e compartilhando o sentimento e as necessidades relacionadas. Basicamente você mostrar o que observou, dizer qual que é a sua necessidade, qual é o sentimento ligado a ela, e aí fazer o pedido. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor, né, eu saio da minha garagem e vejo que tem um carro estacionado na frente da minha garagem. Então, seguindo aqui a CNV, eu poderia fazer o seguinte: chego lá, o motorista que está dentro do carro, bato na janela ali e falo: olha, o seu carro está estacionado na frente da minha garagem. Isso é uma observação. E aí eu falo: eu fico muito nervoso quando percebo que minha garagem está bloqueada. E aí falo: porque minha esposa sofre de asma e quando não dá a crise, mal dá tempo de correr até o hospital. E aí eu faço o pedido: o senhor pode estacionar em outro lugar? Ok? Observação, sentimento, necessidade e pedido. Eu estou simplificando aqui, mas esse é o processo proposto pela CNV, pelo Marshall Rosenberg. Vamos explicar um pouquinho melhor. Vamos lá. Agora, no ambiente de projeto. Quem não é da área de projeto e está aqui no webinar com a gente, Daily Meeting é uma reunião diária, tá? Uma reunião diária que a gente faz no projeto para ver como é que estão as coisas, tá? Então, todo dia a gente faz a reunião diária, a Daily Meeting. Então, vamos supor que eu seja o líder dessa equipe e o Petkovic, eu pus esse nome aqui para não ter nenhum xará aí na nossa webinar, né? Não tem nenhum Petkovic aqui não, né? Então, o Petkovic é um dos meus liderados. Aí eu chego para ele e falo: Petkovic, nesta semana você chegou na Daily Meeting atrasado, segunda e na quarta. Isso é um fato, pessoal. O que não seria CNV? Eu falo assim: ô Petkovic, você também só chega atrasado, hein? Isso não é observar, e já tem julgamento meu. Só o jeito de eu falar já estou julgando, já estou protestando. Agora, se eu falo: nesta semana você chegou na Daily Meeting atrasado na segunda e na quarta, isso é fato. E aí eu continuo. E eu fico preocupado. Sentimento. Fico preocupado. Quando não consigo deixar claro para toda a equipe a situação do nosso projeto. Essa é a necessidade. Ok? Então, apresentei o fato. Chegou atrasado 2 vezes. Mostro o sentimento que me causa. Fico preocupado. Qual é a minha necessidade? Eu quero deixar a equipe toda sabendo da situação do projeto. Se tiver faltando um, eu não consigo atender essa minha necessidade. Então, quando essa minha necessidade, que é deixar a equipe
ao par da situação do projeto não é atendida, me gera um sentimento de preocupação. E aí eu faço o pedido. Se nós passarmos o início da reunião de 9 horas para 9h15, posso contar com sua presença desde o início? Que a reunião é de 15 minutos, pessoal. Se ele chega atrasado e ainda participa de um pedaço, é porque ele deve estar atrasando aí 10, 5 ou até 15 minutos. Então, resumindo, eu falaria, Petkovic, nesta semana você chegou a Daily Meeting atrasado na segunda e na quarta. Eu fico preocupado quando não consigo deixar claro para toda a equipe a situação do nosso projeto. Se nós passarmos o início da reunião para as 9h15, posso contar com sua presença desde o início? Então, isso aqui é um exemplo de aplicação do projeto, do processo da CNV proposto por Marshall Rosenberg. Então, eu vou pegar uma das situações que vocês do grupo montaram e vamos fazer aqui, vamos aplicar. Eu vou pegar, deixa eu ver aqui. Vou pegar uma aleatória aqui, tá, pessoal? Vamos lá. Quem é o personagem A? Pois aqui, o pai. Quem é o personagem B? O filho. O que A quer de B? Participar das aulas online da escola. Por que A quer isso? Poder se dedicar a home office e ver o filho com as tarefas. Como A irá se sentir se B não atendê-la? Ansioso, improdutivo, sem home office. Então, vamos montar aqui, pessoal. O pai vai pedir para o filho. O que o A quer do B? Então, o pedido vai ser, eu preciso que você participe das aulas online da escola. Qual é o sentimento quando o B não atende o A? Quando o filho não atende o pai? Ele fica ansioso, improdutivo e sem home office. O sentimento aqui seria, vamos pegar aqui, ansioso, e improdutivo. Agora, qual é a necessidade do pai? O pai quer que ele faça a tarefa direitinho para ele poder fazer o home office dele. Então, como é que a gente montaria aqui? Vamos supor, então, que está tendo um problema, que o filho não está participando. Então, observação. Filho, você não participou da tarefa online da aula nesses 2 últimos dias. Isso deixa o papai ansioso. Por quê? Porque se você não faz, eu quero ver você fazendo a lição para que eu possa ficar sossegado e trabalhar aqui fazer o meu home office. Então, aqui a necessidade, o sentimento, e agora eu vou fazer o pedido. Filho, para que eu possa trabalhar sossegado e não ficar ansioso, preocupado com você, você me promete que vai assistir às aulas direitinho? Okay? Então, esse aqui seria um exemplo aí. Observação, sentimento, necessidade e pedido. Agora, os efeitos colaterais que a gente tem disso. O que a gente está falando de aplicar, lógico, aqui deu bem um exemplo de casa, Mas lembrem do exemplo que eu dei lá da área de projetos. Se eu aplico CNV no meu ambiente de trabalho, automaticamente isso vai ter efeitos colaterais, porque eu vou ter impacto positivo nos outros relacionamentos que eu tenho. Eu com a minha parceira ou alguém com o seu parceiro, com os filhos, como foi o exemplo aqui, com os pais, se é alguém que então, no caso aí, mora com os pais, ou esse relacionamento, com os vizinhos,
né? São todos efeitos colaterais que, se eu aplicar e ficar craque em aplicar CNV no meu ambiente de trabalho, eu vou também melhorar em todos esses outros relacionamentos. Enfim, não é só no trabalho, mas sim uma melhora geral, né? Agora, o que eu quero chamar a atenção, pessoal? Eu quero chamar a atenção para... Isso que eu vou falar agora está baseado em algumas conversas que eu tive com pessoas quando eu vou falar sobre comunicação não violenta. Então, eu tenho pessoas que conhecem a técnica e tem pessoas que sabem aplicar a técnica. Uma coisa é conhecimento, outra coisa é sabedoria, né? As que só conhecem a técnica, às vezes eu tenho a seguinte reação. Eu conheço CNV, mas para mim não funciona. Outro tipo de indagação. Eu acho comunicação não violenta muito boa, mas é muito difícil. É difícil de aplicar. Outra. Já tentei usar CNV aqui no trabalho sem condições. Aqui não dá. Você não conhece o lugar que eu trabalho, Celso. Então, essas são afirmações ou indagações das pessoas que conhecem a técnica. Agora, das que aplicam a técnica e sabem a técnica, eu ouço. Estou conseguindo aplicar a CNV e os resultados são surpreendentes. Ou, quanto mais eu uso CNV, mais craque eu fico. Ou até, percebi que CNV é quase uma filosofia de vida. Então, veja, pessoal, por que eu estou chamando a atenção? Para que nós não, alguns que estejam assistindo, escutando isso, não caia na armadilha que é ligada a quem conhece a técnica, né? E para ficar mais claro esse dilema, eu vou preparei aqui uma analogia para ficar mais claro e vocês vivenciarem o que eu quero dizer com conhecer uma técnica superficialmente, mais ou menos, e saber uma técnica, saber aplicar. Eu vou usar, talvez alguns de vocês já conheçam, mas eu vou usar aqui a técnica do calendário, para oferecer uma oportunidade de vocês terem uma experiência com uma mudança de opinião de algo que parece um bicho de sete cabeças, mas com uma técnica bem apropriada e bem aplicada, ele passa a ser uma coisa mais simples, né? Então, a técnica do calendário. Alguns de vocês já devem saber, mas eu vou fazer aqui para exemplificar. A técnica do calendário consiste em rapidamente dizer qual dia da semana para uma determinada data, né? Data tal, é sábado, né? Data outra, é quinta, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu demonstrar para vocês. Se tivesse presencial, seria até mais fácil de eu mostrar, né? Mas como nós estamos aqui online, então nós vamos ter que usar o chat. Eu vou pedir o seguinte, não é para pôr ainda agora, tá? Eu vou pedir para que vocês pensem numa data, a data do seu aniversário, para não ter que ficar pensando muito. A data do seu aniversário, dia e mês. Diz dia e mês do seu aniversário. Dia e mês do seu aniversário. Aguenta a mão aí, aguenta a mão. Porque a gente tem um tempo curto aqui para eu demonstrar. Então, vamos combinar o seguinte. Eu vou falar rapidamente as 4 datas que aparecerem primeiro aqui. Tá bom? É só o dia e o mês. Dia e o mês. É o aniversário, pessoal, não é data de nascimento. Aniversário. Tá? Então, você vai falar
Você vai colocar aí e eu vou rapidamente. Eu estou sendo bem honesto aqui com vocês, tá, pessoal? Não estou com calendário aqui. E eu já vou explicar aqui o que eu estou fazendo. Então, vamos lá, hein? As 4 primeiras. Já! Ai, cara, pera, para, que eu não consigo ver aqui, pera aí. Para. Pera aí, pessoal. Pera aí, eu não consigo ver. Pera aí. Opa! Cadê a data aqui? Pera lá. 29 de outubro desse ano, é o aniversário aqui, 29 de outubro, vai ser uma quinta-feira. Tá? 13 de setembro vai ser um domingo. 10 de agosto foi, né? 10 de agosto, você fez aniversário agora, foi segunda-feira. Alguém está pensando o Natal aqui, ó, dia 25 de dezembro. 25 de dezembro vai ser uma sexta-feira. Tá bom, pessoal. Aqui no chat fica meio difícil. Deixa eu voltar aqui para vocês. Não é tanto a adivinhação, não é adivinhação, né? O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Tem uma técnica para isso. E eu vou mostrar para vocês qual é a técnica. Por exemplo, para esse mês de setembro, você soma 9 para o dia. Por exemplo, hoje é dia 1º de setembro. 1 com 9, 10. Aí você tira, se deu um número maior que 7, porque não tem dia 10 da semana, né? Os dias da semana, o primeiro é domingo, o segundo é segunda, o terceiro é terça e o sétimo é sábado. Deu 10, o que você faz? Subtrai 7. Então, 10 menos 7, 3. 3, terça-feira, que é hoje. Tá? Pode olhar aí no calendário, vamos supor, dia 20 de setembro. 20 de setembro, vamos pegar 20 de setembro. 20 mais 9, 29. 29 menos 7 dá 22, mas ainda é menor que 7. Então, tira ainda 7. 22 menos 7, 15. Ainda não deu. 15 menos 7, 8. 8 menos 7, 1. Então, dia 20 de setembro é domingo. Que eu já podia ter feito, tirado o múltiplo mais próximo do 7. Então, 29 menos 28, que é o múltiplo de 7, dá 1, domingo. Entendeu? Então, basta eu somar 9 ao dia e depois tirar, ou ir tirando 7 por vez, ou tira o múltiplo de 7 mais próximo. Tá bom? Então, amanhã, por exemplo, que é dia 2 de setembro, 2 mais 9, 11. 11 menos 7, 4. 4, quarta-feira. Amanhã é quarta-feira. Tá? Agora, por que eu estou falando isso, pessoal? Porque se você fizer assim, ó, dia 1º de outubro, vamos aplicar. 1º de outubro, 1 com 9, 10. 10 menos 7, 3. Terça-feira, não é? Dia 1º de outubro é quinta. E se eu pegar o dia 1º de setembro, que é hoje, mas do ano que vem, do ano que vem vai ser quarta. E se eu fizer a conta aí, 1 mais 9, dá 10 menos 7, 3, terça. Está errado também. Aí, quem conhece, quem sai daqui hoje do jeito que eu expliquei, vai sair daqui, vai tentar fazer uma data e fala assim, não funciona. Olha lá, o dia 1º está errado, o dia setembro está errado. Por quê? Porque você pegou um pedaço da técnica. E esse pedaço só serve para aquela situação. Né? Agora, para você saber aplicar a técnica, para você dominar essa técnica, você tem que saber que conforme muda o mês, muda
aquela equação. Conforme muda o ano, também muda. E eu preciso saber também lidar com a exceção do ano bissexto. Esse ano aqui é bissexto. E eu preciso aplicar técnicas de memorização, porque para cada mês vai ser um número, e não é uma coisa sequencial. Por exemplo, para setembro é 6, para abril é 0, para janeiro é 1, para março é 4, para fevereiro é 4. É um negócio meio... Não tem uma lógica assim, então tem que memorizar. E para isso eu preciso aplicar técnicas de memorização. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que com 5, 10 minutos que eu tive aqui para falar com vocês, eu mostrei um pedacinho da técnica. Mas eu preciso, por volta de 1h30 de treinamento, para deixar vocês saberem falar, assim, de cabeça e rápido, as datas do ano, a data do ano que vem e a data do ano passado. De prontidão, assim, rapidinho. Tá? Mas eu preciso por volta de 1h30. Eu já fiz isso várias vezes. Né? Já dei esse treinamento para mais de 50 turmas. E todos conseguem fazer. Mas eu preciso de 1h30. Tá? Então, por que eu estou chamando a atenção disso? Porque, no nosso caso aqui, o que o Marshall Rosenberg propõe, ela começa com aqueles 4 componentes, que é observação, sentimento, necessidade e pedido. Só que isso é um pedaço. Para eu poder passar para vocês o processo todo proposto por Marshall Rosenberg e ainda customizado para usar em ambiente de trabalho, mais especificamente na área de projetos, como eu falei, mas vamos colocar em ambiente de trabalho, eu preciso por volta de 8, 9 horas. Porque não é, se eu saio só com esse conteúdo, vai ser uma coisa mecânica que na primeira adversidade aí já não vai funcionar. Aquela observação que eu falei, que eu já escutei de uma das pessoas que já fez o curso, que CNV parece quase uma filosofia, isso é muito verdadeiro. Né? Se eu não souber o cerne da CNV, a parte de compaixão, né? O que bloqueia a compaixão, né? Conseguir entender direitinho o que é esse observar sem avaliar, vários exemplos, várias situações, identificar e expressar o sentimento, parece uma coisa boba, mas nós, a maioria de nós, seres humanos, não foi educada para identificar sentimentos. Então a gente tem que quebrar esse paradigma e a gente precisa ter a motivação, ter a técnica de como fazer isso. Essa parte de assumir a responsabilidade é muito importante também. Né? Eu saber que, para eu me comunicar bem, eu tenho que assumir a minha necessidade, né? E não colocar no outro a expectativa. Como fazer esse pedido? Eu dei 2 exemplos aqui, mas a coisa é mais complexa. Né? Como receber com empatia. Não é só dar, é receber também. E qual que é esse poder? O que está por trás da empatia? E essa conexão compassiva para nós mesmos. Então, veja, eu pus aqui alguns tópicos para vocês entenderem o que eu preciso por volta de 8, 9 horas para poder passar, para que esse conteúdo faça diferença na sua vida. Né? E aqui eu chamo a atenção para aquele ponto que eu falei da minha história pessoal com os anjos. Né? Que eu tive lá o Paiva, o Gilberto Porto, o Alisson Vale, o Marshall Rosenberg. Lógico, pessoal, que eu dei uma resumida aqui. Eu tenho muito mais anjos, muito mais deuses budistas na minha vida. Né? Mas eu só chamei atenção para alguns pontos que tinham a ver com a história de hoje.
Qual que é a minha proposta? O fato do Marshall Rosenberg ser um anjo na minha vida me fez uma diferença, me provocou uma satisfação tal que eu quero que o Marshall Rosenberg seja anjo na vida do máximo de número de pessoas ter esse benefício. Então, eu me proponho a ser um facilitador para que o Marshall Rosenberg seja um anjo na sua vida. E para isso que eu propus o programa Comunicação Não Violenta no Mundo dos Projetos, que é uma leitura do livro Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg, com o olhar do ambiente de trabalho, do ambiente dos projetos. Então, eu me proponho a ser esse facilitador, com esse programa, que vai ter 3 encontros de 2h30 e mais algumas videoaulas complementares. Eu posso falar para vocês com uma grande chance de acerto. Se você participar desse programa, a chance do Marshall Rosenberg ser um anjo na sua vida é extremamente grande. Agora, como que a gente vai fazer isso? Antes de falar como fazer, eu quero falar como não fazer. Veja se você se identifica com alguma dessas colocações. Puxa vida, Cláudio, você sempre chega atrasado. Você fala muito alto. Quando eu peço alguma coisa, você nunca tem tempo para fazer. Eu fico extremamente decepcionado quando vocês não entregam no prazo. Ô Celso, tem slide, Celso? A gente não está vendo. Por favor, tem como você colaborar mais? Então aqui, pessoal, eu estou dando alguns exemplos com grau de CNV baixíssimo. Aqui é o que não se deve fazer. Se você se identificou com alguma dessas falas aqui, você na função trabalhando, na função de liderança, é porque você conhecendo a CNV e sabendo usar, vai fazer grande diferença na sua vida. E só recapitulando, usar essa comunicação não violenta nas conversas difíceis, né? Por que eu digo isso? Porque conversas difíceis, às vezes, algumas vezes ela não flui, parece que o que um fala, o outro não é o que está escutando, né? Parece até essa figura aí, né? Um fala uma coisa, o outro entende outro completamente diferente, e aí dá um estresse danado. Mas algumas vezes parece que se encaixa. Tem vezes que eu falo Celso, uma coisa, a gente não está vendo a figura. Pessoa, e a coisa flui. A gente não está vendo a figura. Só Acho que não... eu não posso ficar à mercê. Ele não escuta, ele só vai em frente. A hora que encaixa, com a hora que não encaixa. Então, a proposta do programa Comunicação Não Violenta no Mundo dos Projetos é a gente ter uma assertividade maior, a gente poder entender esse processo e fazer das nossas conversas difíceis essa figura aqui. Que a gente consiga dar o melhor encaixe para que tenha bons resultados as conversas difíceis. Então, essas conversas difíceis, elas podem ser entre integrantes da equipe, um desenvolvedor com outro desenvolvedor. Vamos lá. Então, aqui eu estava falando que algumas vezes não flui e algumas vezes encaixa perfeitamente, né? Então, algumas dessas conversas pode ser entre integrantes da mesma equipe, né? Um desenvolvedor com outro desenvolvedor, um testador com um programador, ou, se não for na área de projetos, né?
um vendedor com um cliente, por exemplo, né? Pode ser o gerente com os integrantes da equipe, ou um líder, né, com os integrantes da equipe. Pode ser também um consultor ou uma consultora com seus usuários chaves, isso na área de projetos, né? Pode ser entre ou a gerente de projeto da consultoria e a área de negócios do cliente, isso também costuma ser motivo de bastante estresse. Ou entre o gerente de projeto da consultoria e o gerente de projeto do cliente. E mais um exemplo aqui, entre o gerente de projeto ou a gerente de projeto da consultoria e a alta gestão da própria consultoria. Vamos supor que o gerente está precisando de mais recurso aqui para poder terminar o projeto. Ele vai ter que fazer esse pedido lá para a alta gestão. É uma conversa difícil. Então é isso, pessoal. Agradeço a participação de todos, o tempo de vocês. Espero poder fazer esse papel de facilitador, que o Marshall Rosenberg seja um anjo na sua vida e que a CNV mude significativamente o seu jeito de se comunicar. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado. Valeu, pessoal.